MMT é a sigla para Modern Monetary Theory, ou Teoria Monetária Moderna em português. É uma teoria que se propõe a explicar como funciona o dinheiro em nossos dias. Mas não apenas isso. Seus adeptos, majoritariamente pessoas ligadas à esquerda e extrema esquerda, a utilizam como um instrumento de autopromoção e também principalmente para sugerir políticas econômicas. Políticas econômicas essas de cunho estatizante que basicamente prometem o paraíso na Terra. A seguir os principais pontos dessa dita teoria. A teoria convencional sobre o valor do dinheiro diz que ele é definido pela sua oferta e demanda para as transações mercadológicas. Em outras palavras, seu valor é definido pelo fato de ele ser um meio universal de trocas. Para os hermetistas, é diferente. O valor do dinheiro é gerado pelos tributos, ou melhor, pela obrigação de pagamento de tributos imposta pelo Estado à população. Evidentemente essa tese revisionista tem grandes problemas em explicar o valor do dinheiro para o setor informal da economia, que no Brasil alcança quase 50% da força de trabalho. Essa tese leva a pensar que a população não tem nada mais importante a fazer com o dinheiro do que pagar tributos, o que torna obviamente uma tese errada e bastante bizonha. Nessa questão, o pensamento convencional é o de que o Estado não pode gastar sem antes arrecadar. Para realizar qualquer gasto, o Estado tem que antes tributar ou se endividar, assim arrecadando os recursos para cobrir os seus gastos. Para os hermetistas, não é assim. Para eles, os gastos estatais ocorrem antes da própria arrecadação, o que é o mesmo que dizer que o Estado não precisa arrecadar para gastar, ou ainda que não são as receitas que limitam os gastos do Estado. Para os hermetistas, o que limita os gastos do Estado são os fatores reais da economia. É o Estado gastando além da capacidade produtiva da economia, gerando excesso de demanda agregada e, portanto, inflação. Porém, se engana quem pensa que nesse caso os hermetistas defendem corte de gastos públicos. Eles defendem o corte de gastos privados via aumento de tributação, o que no limite dessa insanidade, teríamos apenas o setor público realizando gastos. Além do mais, há vários problemas com essa tese de que o Estado não precisa de prévias receitas para poder realizar gastos. Tudo leva a crer que os hermetistas desconsideram os modernos arranjos institucionais que separam o Tesouro Nacional da autoridade monetária. Somente ignorando essa realidade, colocando tudo no mesmo balaio, é que se pode dizer que o Estado não precisa arrecadar para gastar. Porém, a coisa piora. Em seu livro chamado Sete Fraudes Inocentes e Mortais, Warren Mosler dá a entender que é o Banco Central que paga as despesas do Estado, que paga a Seguridade Social, os salários dos servidores, as despesas militares etc., com dinheiro vindo literalmente de lugar nenhum. Os tributos não serviriam para nada nessa questão. Tudo baseado em uma fala, claramente retirada de contexto, do então presidente do Banco Central americano Ben Bernanke sobre a relação entre o Fed e os bancos comerciais. Fala essa traduzida a seguir. Um jornalista pergunta: é dinheiro de tributos que o Fed está gastando? Ben Bernanke responde: não é dinheiro de tributos. Os bancos têm uma conta com o Fed, da mesma forma que você tem uma conta com seu banco comercial. Então, para emprestar para um banco, nós simplesmente usamos o computador para aumentar o saldo da conta que ele tem com o Fed. Não foi mostrado o contexto da pergunta e da respectiva resposta, mas está meio claro que elas foram retiradas de contexto. Ao que tudo indica, Ben Bernanke está se referindo a uma relação de política monetária que o Fed tem com os bancos comerciais. Para controlar a quantidade de dinheiro no sistema interbancário, o Banco Central toma e empresta dinheiro aos bancos comerciais através de operações compromissadas. E, de fato, o dinheiro utilizado nessas operações não advém de tributos. Não tem nada a ver com utilizar dinheiro vindo do nada para pagar previdência, gastos militares, etc. Isso foi uma interpretação bizarra do Warren Mosler. Para demonstrar mais claramente como nos dias de hoje, devido aos arranjos institucionais, o Estado precisa arrecadar para poder gastar, vamos precisar adentrar em alguns conceitos do direito financeiro e orçamento público. A Lei Brasileira 4.320 de 1964 nos diz que as fases de execução da despesa pública são: 1. Empenho, 2. Liquidação e 3. Pagamento.
sendo que antes da fase de execução da despesa há a fase de fixação da dotação orçamentária. Então, digamos que foram fixadas para o ano de 2020 despesas no valor total de 1 trilhão. No decorrer do ano, essas despesas vão sendo executadas. A pergunta crucial é: pode o Estado brasileiro executar totalmente essa despesa sem prévia arrecadação? A resposta é não. Se não existir prévia arrecadação, a despesa pode simplesmente não ser executada, sendo contingenciada, e se for executada, não é executada até a sua fase final, fazendo surgir a figura do restos a pagar. Pode o Banco Central pagar essas despesas no lugar do Tesouro Nacional caso não haja arrecadação suficiente? A resposta também é não. Concluindo, não é verdade que o Estado pode gastar sem prévia arrecadação. Dadas as limitações jurídicas já citadas, a condição do Tesouro Nacional para pagar suas despesas não é diferente da dos cidadãos comuns. Ele necessita de prévia arrecadação. Em seu caso, seja através de tributos, seja através de endividamento. Em qualquer país civilizado, os gastos de seu respectivo Tesouro Nacional estão limitados pela arrecadação. Só não é assim em países como Zimbábue, Venezuela e Argentina, onde a autoridade monetária tem passe livre para financiar o governo, com consequências bastante conhecidas. Uma outra afirmação dos ememetistas é de que déficit público significa poupança privada, daí concluindo que déficit público é algo bom e superávit é algo ruim, já que o primeiro estaria aumentando a poupança privada, enquanto que o segundo a estaria diminuindo. Isso, entretanto, é apenas outro truque para justificar gasto público desenfreado. O truque em questão se dá a partir de uma tautologia contábil evidenciada abaixo. Do lado esquerdo da equação temos gastos públicos menos tributação, e do lado direito temos poupança menos investimento. Por pura matemática, se os gastos públicos são maiores que a tributação, ou seja, se há um déficit orçamentário, temos do outro lado da equação uma poupança líquida positiva. Isso, porém, não significa de jeito nenhum que mais déficit público é algo bom para o setor privado, nem para a economia de forma geral, dado que o aumento da poupança se dará pela queda do investimento do próprio setor privado. Ou de outra forma, o aumento do déficit público causará o que é conhecido na ciência econômica como crowding out, fenômeno no qual o governo expulsa o setor privado da demanda agregada. Como podemos ver analisando todos esses pontos da teoria monetária moderna, ela se trata claramente de um instrumento teórico de baixa qualidade para justificar um Estado cada vez maior na economia, e por tabela um setor privado cada vez menor, via aumento desenfreado de seus gastos. Diferentemente do Brasil e de vários países latino-americanos, os Estados Unidos nunca sofreram com a doença da hiperinflação. Logo o conto de fadas da MMT é uma total novidade para eles. Mas para nós, as práticas sugeridas pelos ememetistas não é novidade alguma. Elas foram a realidade brasileira nos anos 1980, onde o Estado não tinha limites para gastar, era financiado pela autoridade monetária e a inflação era combatida com aumento de tributos. Para quem duvida, basta ler o memorial dos 30 anos do Plano Cruzado. Aquela foi uma época de puro MMT. Uma época que não deixou saudade alguma,